Quando eu li pela primeira vez o Pierre Levy, e eu acho que eu comecei o Pierre Levy pelo Cybercultura, não tenho certeza, não, acho que foram outros livros, mas o que mais me marcou foi o Cybercultura. O livro é de 1999. Eu tive uma intuição de que aquela maneira que ele estava pensando era a mais adequada do que eu já tinha visto sobre o mundo digital. Foi uma intuição, nada além disso. Como diz a nossa querida Ayn Rand, você começa sempre tendo sensações. Eu tive uma sensação de que alguma coisa ali aconteceu. E depois eu comecei, ao longo desse período, né, eu estou na internet trabalhando, vivendo de internet desde 93, e como conceituador, professor, né, e conceituador desde 2006, quando escrevi meu primeiro livro, e como professor de pós desde 2005. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo que aquela impressão que eu tive com o Pierre Levy é que ele, eu não sabia da época, né, mas ele representava, ele estava me apresentando o que eu defini num conceito aqui, o DNA conceitual central ou estrutural da escola primária sobre mídias de Toronto, ou a escola de mídias sobre mídias de Toronto. O Pierre Levy, apesar de ele não assumir isso, ele não trabalha, ele não reflete sobre essa questão, ele é um representante, né, de uma escola de pensamento derivada da escola de Toronto. Toronto tem como conceituador disruptivo Marshall McLuhan, em que aquela escola de pensamento primária nos apresenta uma base para a gente começar a pensar esse novo mundo digital. Esse DNA conceitual estrutural diz o seguinte: tecnologias, quando são criadas, modificam sapiens. Somos, assim, uma tecnoespécie. Novas mídias são um fator detonante de novas eras civilizacionais. Ponto. Quando eu li o Pierre Levy, eu não estava entendendo, mas ele estava me passando essas ideias. E a gente vem, a partir daí, eu, Nepomuceno, passei a ser um seguidor, passei a ser me considerar um torantista, se a gente quiser fazer esse neologismo, um McLuhaniano, em que eu digo, a melhor forma, o melhor caminho para entender esse novo mundo é começando, né, é encostando o meu caminhãozinho na escola de pensamento de Toronto. Foi isso que eu senti foi isso que eu percebi e depois conceituei da minha relação com o Pierre Levy, e o Pierre Levy foi o meu primeiro, entre aspas, padrinho, em que eu fiz essa opção, eu fiz essa escolha. Eu digo, esse cara aqui está dizendo coisas, porque ele vai apresentar no livro dizendo, mudou a mídia, mudou a era civilizacional, e vai apresentar ao longo da história chegada do gesto, da oralidade, da escrita e do digital. E aí eu senti que existiam fatos ali, existia a lógica. E uma coisa fundamental, a gente aprender com os nossos antepassados. E quando a gente olha para esse mercado futurista, você olha para as pessoas estão coladas com os fatos. Elas não vão ao passado. E quando vão ao passado, vêm com essas visões tortas, como Revolução Industrial 4.0, né? E não conseguem enxergar que revoluções de mídia mudam a sociedade, mudam a civilização. Então, a partir daí eu abracei e passei a ser um seguidor de Toronto. Quando a gente criou a Bimodais assumidamente, e nesse artigo a gente apresenta esse conceito novo, e eu agradeço ao Palhano, porque eu estava usando a ideia de escola de pensamento secundária, e ele falou, não, é derivada, e derivada é melhor,
nós somos uma escola de pensamento derivada da escola de Toronto. E a gente, então, a partir daí, foi aperfeiçoando, melhorando, como é a tradição das escolas de pensamento. Se vocês forem se interessar no assunto, vocês leiam Imre Lakatos, que é um cara que refletiu sobre esse tipo de escolas de pensamento. Ele faz um complemento ao Thomas Kuhn. É um outro epistemólogo que a gente costuma utilizar. Então a gente vai refletir sobre escolas derivadas. Então a gente tem o nosso DNA central ou estrutural e a gente vai seguindo nessa linha. Então tem toda essa primeira parte do artigo que eu falo dessa reflexão sobre a bimodais, sobre escolas de pensamento primárias e derivadas, para chegar em dizer que essas escolas de pensamento derivadas, como é o nosso caso, tem várias possibilidades organizativas, propositivas, nós somos propositivos, e formadoras, nós somos formadoras. Então nós somos uma escola derivada, propositiva e formadora. E a partir daí a gente vai tentar fazer isso dentro do digital, usando as ferramentas digitais. E aí eu apresento uma série de ferramentas aqui que nós temos utilizado dentro da estrutura da escola, utilizando ferramentas digitais, interativas de publicação, divulgação de vendas. E a última, que a gente não tinha, e que foi a cereja do bolo na organização da Bimodais, foi o mapa mental. O mapa mental é uma novidade da Imersão 5, foi do semestre passado, e a gente tem utilizado ela como o epicentro de tudo que a gente está trabalhando na escola. Esse artigo, por exemplo, entra no slide da escola, em que a gente fala de escolas de pensamento, metodologias de escola de pensamento. Quanto melhor a gente conseguir trabalhar com as metodologias, quanto mais consciente for essas metodologias, quanto mais a gente refletir sobre todo o ferramental que a gente tem, mais a gente vai ter qualidade no nosso diagnóstico futurista. E então a gente trabalha em cima disso. E aí eu falo do mapa mental, da importância do mapa mental para uma escola de pensamento usando o digital. Escolas de pensamento derivadas podem ser utilizadas em qualquer área, e escolas de pensamento derivadas precisam usar o digital para que possa usar o estado da arte, daquilo que se pode trabalhar, né? Então, esse mapa mental, ele organiza todo o conteúdo. Então, e eu no passado, como era ainda um conceituador que estava com a ideia de ter uma escola de pensamento derivada, hoje eu assumo que eu tenho uma escola, sou um curador de uma escola de pensamento derivada e tenho uma ferramenta fundamental para organizar essa escola, que é o mapa mental. Estou utilizando como ferramenta hoje, né, operacional, o Google Docs, né, o PowerPoint do Google Docs, mas poderia ser uma outra ferramenta organizacional qualquer. Mas o mais importante, um curador opera mapas mentais para ajudar as pessoas que estão em torno daquela escola de pensamento derivada a poder entender o que está se falando, ver a classificação, poder questionar, poder perceber do que a gente está falando, e o curador poder explicitar de como ele está pensando, né, as coisas sobre aquele fenômeno. É um pouco por aí. O que é que vocês dizem?